Seu? Meu. O que é seu? Começa agora na Mundial o programa Virar o Jogo. Como agir no mundo das incertezas. Com a palestrante e escritora Leila Navarro. Produção e direção Vanusa Santos. Gente, nós estamos no programa Virar o Jogo. Ah, você já sabia, né? Já foi anunciado, não sei porque a gente repete. É uma coisa incrível isso. Mas a gente gosta de repetir. Virar o jogo! Chegou! É hoje que nós vamos falar de uma coisa fantástica, muito deliciosa. Uma coisa que eu curto muito, porque eu achava que eu ia viver até uns 90 anos. E agora eu já estou me convencendo que eu vou viver até os 105 anos. E a cada dia eu vou aumentando um ano. O negócio tá assim, entendeu? E daí eu acho que eu vou chegar bem. Vou chegar assim, que eu acho que eu tô virando uma múmia, né? Eu vou ficar assim, tô me tratando para chegar assim até lá. Daqui até lá vai ser só alegria e felicidade. Eu acho que a gente não podia falar disso há uns tempos atrás. Eu tenho a impressão que, sei lá, eu não pensava assim de viver até os 100 anos de idade. E hoje eu penso de viver até mais de 100 anos de idade. Eu penso isso com uma leveza, com uma naturalidade, como se eu falasse qualquer outra coisa para vocês. E nós vamos falar de longevidade. Mas eu não entendo longevidade sem felicidade, porque para ter longevidade tem que ter sonhos, tem que ter desejos, tem que querer aprender. E eu trouxe aqui duas pessoas muito interessantes, muito importantes e muito poderosas, que vão falar de longevidade, porque escreveram um livro, Longevidade, os desafios e as oportunidades de se reinventar. Você que é longevo, e longevo eu não sei, eles vão me falar até que a partir de que idade que a gente considera uma pessoa longeva. Eu estou com a Denise Massaferro, muito bom isso, e o Renato Bernhoff. Ele mesmo. Que ele demorou a vida inteira para aprender, não sei o que eu aprendendo agora o nome dele. Gente do céu, eu adoro esse tema de longevidade. Vamos começar. Vou começar a fazer uma pergunta para ela, mas pode ir falando de todo mundo junto, tá? Conforme a gente vai falando, não fala junto porque senão o povo não escuta, mas pode falar, a gente vai se complementando. Quando que a gente considera, a partir de que idade que a gente considera uma pessoa longeva? Ou nessa idade de a longevidade é um conceito que todo mundo tem que começar a perceber o que é a longevidade. Hoje, uma pessoa com 10 anos de idade, sabendo que ela pode viver 120, 150 anos, né? A longevidade não tem uma idade, não é uma faixa de idade. A longevidade, o que é? Então, a longevidade, na verdade, ela tem a ver com o nosso aumento de expectativa de vida, né? Uma vida mais longa. Então é isso que a gente está falando. Então, é uma preocupação de todo mundo. Sim. E, em termos de idade, no Brasil, é considerado idoso uma pessoa com mais de 60 anos. Na Europa, nos Estados Unidos, com mais de 65 anos, né? Em termos de lei e benefícios e etc e tal. Mas hoje... antes a gente falava assim, a terceira idade era uma pessoa com mais de 60 anos. Leila, hoje já se fala na quarta idade, que são as pessoas com mais de 80 anos, porque o que a gente tem visto é que a idade que mais vai crescer percentualmente, o grupo, na verdade, que mais vai crescer percentualmente são os muito idosos, que são os com mais de 85 anos, que agora a gente fala de quarta idade. Então, vamos começar. Então, a terceira idade seria de 60 anos. Aos 80, 85 anos. Só que esse cara de 60 aos 80 anos é uma fase bem ativa, né? Por isso é que eles criaram E a gente divide, então, terceira idade, eu estou pensando nas pessoas dessa idade, mas que estão sendo ativas, estão no mercado de trabalho. Quer dizer, dos 85 por 100 é que daí... Que daí eles dizem hoje que seria a quarta idade, ou os muito idosos, porque daí são pessoas com características absolutamente diferentes do que as pessoas que têm 60 anos hoje, ou 65 anos, né? Onde a gente começa a pensar, talvez, numa fragilidade maior, num percentual de pessoas que têm necessidades mais específicas. Tá, então deixa eu te perguntar. Não, estou gostando desse assunto, né, Renato? É o meu assunto. Dizem que os 60... são os novos 40. Isso. Então, os 80 são os novos 60. Sem dúvida nenhuma. Sim. E deixa eu dizer, eu comecei a lidar com esse tema em 1980. Era o discurso do país de jovens. Por que eu comecei? O meu primeiro livro era Administração do Tempo, Qualidade de Vida. E fazia lá um exercício, de presente, passado, futuro, e pedia para as pessoas acrescentarem 5 anos à sua idade atual e o que ela gostaria de fazer. Aí quando as pessoas falam, aprender inglês, ter mais relacionamento com a família, de quantas dessas questões são insatisfações com a situação atual? E na realidade eram pessoas que estavam adiando os projetos de desfrute. Aí eu fui para a Europa e descobri uma coisa interessante. O europeu nórdico divide a vida em 3 fases. Preparação para o trabalho, trabalho e pós-trabalho. Daí criei o conceito de pós-carreira. O que significa? Que o pós-trabalho estava se alongando mais que o período do trabalho.
Então era um novo desafio. Associa isso agora com o tema aí, longevidade. Os alemães dizem que nós estamos entrando na geração 4-2-1. 4 avós, 2 pais e um filho neto. Então nós temos um outro desafio, né? A questão da previdência, que está sendo bastante discutida, e acima de tudo, realmente as pessoas que vão permanecer ou no mercado. Agora, o grande desafio para as pessoas que se aposentam, o índice, seja nos Estados Unidos e aqui está no Brasil, é que a gente não vê, você conhece, o índice de pessoas, quando perde o seu sobrenome organizacional, é o fulano de tal do Banco do Brasil. No dia seguinte é ex. Eu digo ex é pior que vice, porque vice tem um aí, vice tem até um aí, mas ex não serve para nada. Quando pega o seu cartão de visita e coloca o novo telefone, você sabe o que as pessoas, eu estou falando de média gerância para cima, o que as pessoas pedem quando se aposentam? Manter a conta bancária dentro da empresa para ter um motivo para ir lá, continuar indo lá. Um cartão para evitar ter que se identificar na empresa. Coisas deste tipo, porque não consegue se reinventar para esta nova fase. É um desafio realmente grande, né? E aí que vem a nossa relação... Porque, na realidade, são pessoas do século passado, onde emprego era a vida. Hoje, as pessoas dessa nova geração, quer dizer, são muito mais empreendedoras, são startups. Eu diria, você não era nem o emprego, era a identidade. Porque, entendeu? Porque eu lembro, por exemplo, vou mencionar o meu caso. Uma das empresas na qual eu trabalhei foi a Villares. E quando saí da Villares, fui começar um trabalho, comecei a trabalhar por conta própria. A maioria das pessoas me dizia, Renato, vai sair da Villares, sabe? Porque esse sobrenome, e tem sobrenomes reconhecidos, como tem a Joaquim dos Anzóis, que ninguém sabe, né? Então, essa pessoa que trabalha nessas grandes corporações tem o status, sabe com quem está falando, aquelas coisas todas, né? Quer dizer, eu acho que não é que nós estamos vendo nesse momento essa fase, mas acho que essa pessoa que vai, sei lá, que está nascendo agora, ou que é jovem agora, ela já vai ter uma outra visão. Porque tem uma coisa importante que eu queria que vocês me falassem, que era que eu, né, que estou com 65 anos, eu fui educada ao quê? A estudar, a depois aí a ganhar dinheiro, me capitalizar com o que eu aprendi e tal, ganhar dinheiro, e depois me aposentar e usufruir da vida. Quer dizer, hoje a pessoa tem que estar estudando o tempo inteiro, capitalizando o tempo inteiro e usufruindo o tempo inteiro. Quer dizer, hoje é uma outra linha, né? Sim. E eu, aos 65 anos, já estou nessa linha. Estou entendendo que funciona assim. Você não pensa na aposentadoria. Quer dizer, as pessoas ainda pensam na aposentadoria, a longevidade, acho que tem que tirar um pouco essa coisa de aposentadoria, não tem, não? Tem que tirar, mas a gente tem uma geração ainda aguardando a aposentadoria, tanto é que a questão da Previdência Social é tão discutida e as pessoas brigando, achando que 65 anos é tardia, uma aposentadoria tardia. Eu acho que, se você fizer uma pesquisa e perguntar quem aqui quer parar de trabalhar com 60 anos, na verdade a maioria não quer. Não, ela quer o benefício mas eles nem param, eles continuam fazendo, vão procurar outra coisa para fazer. Então, mas a gente tem, Leila, o mercado do emprego, não vou te dizer de trabalho, porque eu concordo com você que uma coisa é trabalho, outra coisa é emprego, a gente tem o emprego absolutamente reduzido para qualquer idade. E é óbvio que as pessoas com mais de 50 anos, não são 60, têm mais dificuldade até para arrumar emprego. E a gente está numa fase transitória, eu diria, porque eu tenho 47 anos. Eu acho assim, a minha geração está fazendo essa transição sabendo que vai viver facilmente até os 90, 100 anos. E daí vem essa coisa, como que a gente vai se adaptar a várias questões, como, por exemplo, a inteligência artificial, e como a gente vai se adaptar para que a gente tenha trabalho. E o mais importante, que eu acho que daí é o grande desafio. Se a gente vai viver 100 anos, como que a gente vai se reinventando para a gente dar significado para essa vida assim, tão longa? Porque cuidar da saúde vai se tornar cada vez mais habitual, porque existe a tecnologia e existem cuidados aí. Ok, a gente tem alguns problemas que tem a ver com o nível financeiro, mas está disponível. Alimentação, tá todo mundo de alguma maneira alerta, né? Porque a gente tem a mídia falando muito disso, obesidade e tal. Agora, e significado? Quem está falando de como dar significado? E significado? Como é que é isso? Então, eu acho bacana te conhecer, porque eu acho interessante a gente estar diante de uma pessoa que o teu discurso é, eu vou estudar, eu estou fazendo outras coisas, etc. Isso está dentro de você. Eu costumo dizer que a gente envelhece como a gente sempre foi. Ninguém muda de personalidade com 60 anos, concorda? Se é louca, continua louca. O que vai fazer? Como eu tenho 11 mais que você, agora eu vou... Corrigindo? Corrigindo. Estou com 76.
eu me reinventei, quer dizer, eu fundei uma empresa, 43 anos, encaminhei, hoje é tocada pelos meus sucessores, e eu hoje me dedico a este tema e a produzir conteúdo. Eu sou um cronista que escrevo para várias mídias, etc. É o que me dá hoje a satisfação, né? Quer dizer, na realidade, o grande desafio para muitas pessoas é se reinventar, porque, na realidade, a gente trabalha muito com isso, a gente vive vários papéis. Só que, e aí tem um detalhe interessante, nossa pesquisa mostra, vocês mulheres estão mais preparadas para a longevidade, para a aposentadoria. Os homens têm muito mais dificuldade, porque põem todas as suas fichas na carreira. Se ele for um bom pai, bom marido, isso fica no segundo plano. E ele tenta recuperar. Não se recupera mais isso. O filho já foi. Aquela festa de aniversário que eu não tive não volta mais, né? Então, essa relação que eu não tive com a família. Outra coisa interessante, tem se falado muito dos idosos ou pessoas longevas empreender. Eu fiz um programa, exatamente na época de 80, de pegar aposentados e torná-los consultores. Era muito difícil, porque ele acostumou a mandar, a meter a mão na massa. Então, quando ele ia numa empresa, em vez de ele educar, orientar, ele queria meter a mão na massa. E empreender é mais difícil ainda. Eu vejo muito caso. O cara diz assim, vamos botar uma sala na Faria Lima. Só que agora o telefone, a conta do telefone, da luz, etc., da condomínio, é tudo por conta dele. E ele acha que vai trazer os clientes antigos. Os clientes não eram dele, eram da empresa, entendeu? Então, a pessoa não tem essa ideia de empreender, que está surgindo, claro, entre os jovens está emergindo mais, mas é bastante interessante. E só para reforçar mais uma coisa, é interessante, Leila, da média gerência para cima é onde é essa maior dificuldade, porque essa pessoa se alimentou muitos anos do status, do cartão, daquela coisa lá toda. Quando você pega os níveis mais, hierarquicamente falando, mais baixos, essas pessoas transitam melhor o processo, porque sempre tiveram que fazer bico para acrescentar. Não, é verdade. Tinha um emprego, e viva os bicos! Exatamente. Então, agora, mesmo assim, quer dizer, a nossa relação surgiu de uma coisa muito interessante. Eu fui fazer uma palestra em Vitória, no Espírito Santo, e me contaram duas histórias. Como eu sou um cronista, eu logo transformei num artigo que a Denise leu e me procurou. Um funcionário pediu para ser enterrado com o uniforme da empresa e foi atendido. Outro pediu para ser enterrado com os produtos da empresa no caixão. Também foi atendido. Eu não estou inventando, isso não é ficção, isso é realidade. Mas isso é uma realidade do passado, né? Porque no futuro eu vejo que isso aí vai mudar muito essa relação da pessoa com o trabalho e com o emprego, não? É claro, mesmo porque as pessoas não ficam mais tão. Elas não ficam tão longevas dentro da mesma empresa. Até hoje é uma coisa esquisita, né? Ainda acontece, mas não. Mas cada vez menos, né, sim, gente? Leila, mas você tem essas pessoas que são dessa geração que vão viver com, né, assim, a gente vai falar majoritariamente 20 anos, né? Então, o Renato está falando de pessoas que hoje têm 70, 65, 70 anos. E essas pessoas vão viver mais 20. E, de novo, vem a questão, quer dizer, são 20 anos, o que é bastante tempo, onde você está no modelo que está ultrapassado. Então, eu queria retomar uma pergunta tua, quando você falou assim, Denise, e aí, como que a gente faz para dar significado? E eu costumo dizer, até isso é importante assim, a juventude hoje, eles estão tentando abrir o leque de oportunidade, fazer mais coisa, fazer diversos cursos, às vezes começar uma carreira, sabendo que talvez não seja aquilo e tal. Mesmo as pessoas que estão da meia idade para frente, mesmo os com mais de 60 anos, gente, estudar e abrir esse leque de oportunidades, isso, né? Então, fazer um curso de programação, hoje pode parecer que falam para você, nossa, Leila, mas para que você está fazendo isso? E aí? Né? Com mais, quantos são? Mais 40 anos que você tem pela frente? Quer dizer, pode ser que você vire programadora. Então, essa coisa da gente abrir esse leque de oportunidades da vida, de aprender mais coisas, isso te ajuda a fazer essa reinvenção e pode te ajudar a fazer significado. Agora, quem tá naquele, né? Eu, com 20 anos, fui fazer faculdade de administração e vou fazer administração e não preciso fazer mais tal coisa, porque isso acabou, porque o mundo está muito dinâmico e rápido. A velocidade é uma coisa, como que a gente não consegue acompanhar, né? É uma coisa que
que Então, é avassaladora. E me conta uma coisa, porque assim, o que acontece? As pessoas acabam se aposentando, acabam ficando com depressão, Sim. chegar em casa começa a pôr Suicídio, pijama, separações. né? Separações, uma série de coisas. Quer dizer, a empresa hoje não tem um cuidado para isso, não tem ninguém que cuida disso. Não tem. A gente hoje, assim, quando a gente fala do programa pós-carreira, e a gente, na verdade, fala muito disso em empresas, eu acho assim, existe uma escuta hoje para o tema, é um tema que você percebe que já é relevante, mas ainda existe um desleixo. É óbvio que a gente está numa época econômica um pouco, né, frágil, então se você tem um orçamento e você vai investir em quem está saindo ou em quem está dentro, então a gente fica quem está dentro e aquele que está saindo, saiu. Mas é um tema que cada vez ganha mais relevância dentro das empresas, até porque a hora que esse cara sai, ele pode sair tão ressentido que não é bacana para quem está dentro, né? E é interessante, você que... Tem uma contradição danada, né? Eu sempre digo, a área de recursos humanos trabalha para captar, integrar, desenvolver, mas não está preparada para devolver esse indivíduo à comunidade quando termina o seu período de trabalho, tá? Que é uma tarefa importante. Os clientes que nós temos tido para programa de pós-carreira, que é um programa de participação voluntária, são basicamente multinacionais que já têm programas desses nas suas matrizes, etc. Porque já tem esse tema incorporado. Agora, o que a gente tem feito é, basicamente, ou através de artigos, etc., parece, é sensibilizar as pessoas para isso. Porque, na realidade, Lili, você sabe disso, a reinvenção vai acontecer em vários papéis, né? Papel conjugal, papel familiar, papel profissional, né? Papel individual, papel social. E aí é que aparece nitidamente isso que eu disse antes. Vocês, mulheres, interagem com várias coisas ao longo da sua vida. Então, os homens... Renata e Denise, eu quero fazer uma pergunta para vocês, veja quem que pode responder. É o seguinte, eu estou um pouco na contramão, e aqui nesse papel que eu estou meio como jornalista, eu posso falar o que eu quero, né? Claro. Eu estou como uma palestrante Leila Navarro e tal. Certo. Eu acho que a qualidade de vida, esse negócio, a qualidade de vida é função da empresa. Eu acho que não adianta ser em função da empresa se eu não tiver consciência, se eu não tiver responsabilidade sobre como eu quero levar a minha vida, como eu quero cuidar de mim mesmo. Eu acho que hoje a coisa está na autoconsciência, no autoconhecimento. E eu acho que a mesma coisa, a questão da aposentadoria, é muito fácil ser engraçado da empresa e do Estado. Tudo bom, pode ser que seja, mas acho que o mais importante é eu ser um cidadão que eu sou responsável. Isso é ser adulto. Eu sou responsável pela minha vida e pelas minhas escolhas. Então eu tenho que já começar a me preparar. E se você está escutando esse programa de rádio, eu acho que é muito fácil. Vamos começar a culpar as empresas, o Estado, quem quiser. Vai culpa quem quiser, mas não vai resolver o seu problema. Não. Eu acho que o problema é você perceber que você tem 40, vai ter 50, vai ter 60. Você mora no Brasil é como é. Mas queria que fosse diferente. Não é diferente. Um dia pode ser que seja. Mas hoje é como é. Então, dentro da nossa realidade, o que nós temos que fazer? A gente tomar uma consciência de eu mesmo buscar um caminho para isso. Agora, de qualquer maneira, Leila, eu diria para Ou você acha que tem que ser não, o não, Estado, não, tem não que ser pode, não, a empresa não, que não, tome não. conta disso? Não eu acho pode. que também vamos jogar um pouco para as Não pessoas pode que essa ser. solidariedade disso. Porque fica muito cômodo, né? Mas porque agora eu estou aqui perdido, por quê? Porque ninguém cuida de mim. Tá louco, você Não, é um não. adulto. Eu acho Você que- viveu o tempo inteiro. Você está exatamente. sabendo que você vai viver até 90 anos. Está falando, ó, vamos ver, no Brasil vai viver até 85 anos e que vai viver mais. É, claro. Não, mas veja o seguinte, a empresa ela pode fazer programas de sensibilização, chamar atenção. Agora, o que você está dizendo é perfeito. Por muitos anos, o treinamento, a pessoa deixava a cargo da empresa cuidar do seu desenvolvimento. Isso acabou. Não, isso acabou. Na realidade, hoje é o autodesenvolvimento, é a pessoa que tem que cuidar, mas aí é que está. É que essa pessoa, por isso que eu volto a insistir que as mulheres fazem isso, e você é um exemplo nesse sentido, quer dizer, é a pessoa que tem que procurar ou informações, tem que se atualizar, tem que estar atento a isso. A empresa não vai... O que nós estamos falando no programa pós-carreira é apenas um programa de sensibilização em que torna o indivíduo, eu digo sempre, né? Você é responsável pela sua história e seu personagem. Então, você tem que assumir isso como papel, como responsabilidade sua.
Então, vocês têm uma empresa que trabalha com, por exemplo, quem está nos ouvindo, se estiver vivendo essa situação, pode procurar a sua empresa e vocês dão uma assistência para essa pós-carreira? A gente normalmente trabalha com pessoas jurídicas, né? A gente acaba não trabalhando com pessoas físicas. A gente já trabalha, obviamente a gente trabalha com pessoas, mas por intermédio dos programas que estão dentro da empresa. Concordo com você, Leila, eu acho que a gente é responsável, aliás, isso é uma retórica, né? Não pode ser uma retórica, tem que ser uma prática de você ser responsável por todas as suas escolhas. Essa coisa de ser vítima do mundo não combina mais em lugar nenhum. Mas o que eu acho que existiu, e daí vou voltar para as pessoas que estão mais velhas, existiu um reforço onde a empresa achava bacana que você incorporasse aquela identidade. O Renato, às vezes, usa uma expressão que as pessoas estão tatuadas, né? Quer dizer, aquilo é tão... Camisa lava e desbota. Aquilo foi tão importante. Então, por exemplo, é fácil, a gente que trabalha com isso, você chegar numa empresa e o cara tem 40 anos de casa. Então, como que você vai... Né? O cara participou da história inteira, ele sabe te contar tudo. Então, quando a gente... E a gente trabalha muito com essas pessoas. Daí, realmente, é chegar e falar assim... Vamos lá e vamos continuar, só que agora é você. Porque ele participou de uma história dentro da organização que tinha um reforço, que legal, né? Vamos pegar a tua identidade e colocar mesmo e tatuar dentro de você e você morrer de orgulho. Você não sabe o que é isso em cidades pequenas que giram em torno daquela indústria. Não, daí que o pai o filho é. Porque o filho vai trabalhar porque o pai trabalhou na empresa. Numa cidade pequena... Gerente do Banco do Brasil é uma autoridade. No dia seguinte é um ex. Quer dizer, ele já não é mais demandado. Deixa eu te falar uma coisa interessante. 2 artigos que eu escrevi que tiveram o maior número de acessos, mais de 10 mil, foram assim: seja autor e personagem da sua história de vida, e outro, a importância do fracasso. São 2 coisas que as pessoas descuidam. E não é a empresa. Eu tenho que assumir que eu sou responsável por isso. Você está falando tudo isso aqui, para mim, eu nunca tinha pensado nesse aspecto, porque eu sempre fui empreendedora, eu nunca trabalhei numa empresa desse jeito, embora tenha contato, mas vocês têm... Mas eu estava pensando assim, uma pessoa também fica casada, e para ela, aquele é o marido, é metade dela, é a mulher, é metade dele, mas um dia morre, né? Quer dizer, ninguém prepara a gente para as incertezas, para as coisas que passam para as perdas, né? E que hoje isso está sendo só mais rápido e mais veloz, e nós estamos vindo da realidade, não tem mais certeza de nada, né? Isso aqui é o nosso programa. Virar o jogo é saber viver nas incertezas. Lidar com as incertezas. O que eu tenho que fazer? Mostrar o livro. Você vê? Eu tenho que mostrar o livro Longevidade, que está em todas as livrarias do Brasil e fora do Brasil. Está em português, inglês, espanhol, não. Está só em português. Não. E você compra também nas virtuais, né? Na Amazon, Saraiva Online. Eles são chiques, está na Amazon. Entendeu? E é o seguinte, olha, eu acho que vale a pena você estar discutindo esse assunto, pensando nesse assunto, e você que é de alguma empresa, e você está querendo repensar isso, às vezes não precisa ter todo o serviço, mas pelo menos levar uma palestra lá para poder tomar consciência disso, né? Eu acho que levar a agenda da longevidade para dentro da empresa é muito importante, porque é uma coisa que vai chegar nos teus produtos, na tua marca, ou seja, né? Nós vamos ter produtos também. Nós temos trabalhado muito, é um assunto para a família começar a discutir também, porque é um assunto que vai envolver o envelhecimento dos pais, que vão se tornar avós, aquela convivência das 3 gerações, e tal, isso é realmente Se esse assunto importante. te tocou, você entra no nosso grupo de WhatsApp, que nós podemos trazer mais profundamente esse assunto, porque para mim mexeu comigo. Eu fiquei sabendo de coisas aqui que eu nunca tinha pensado, porque não é a minha realidade. Mas fico aflita e fico angustiada de ver pessoas que colocaram tudo isso em jogo e de repente quando a vida chega e fala assim... Tchau, agora ela se embora, a pessoa morreu antes de morrer, né? E daí ela não sabe o que fazer com o resto da vida, né? Fiquei triste, porque acho que deve ter muita gente nessa situação. Entra no nosso grupo do WhatsApp, que a gente quer estar podendo trazer mais sobre isso com você. Qual que é o número do WhatsApp? 11 9 80 81 2000. 80 81 2000. 11 9 80 81 2000. 11 9 80 81 2000. Valeu, obrigada, até a próxima. Obrigada, Renata, obrigada, Denise. Adorei o tema de vocês, tá? Muito bom, tá? Adorei. Gente, muito bom. Nossa, porque eu não tinha